Fala, galera, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Pontes, sou professor aqui do Direção Concursos, sou policial legislativo, policial do Senado Federal, e hoje eu vou ter o privilégio e a honra de entrevistar até um amigo pessoal, que também é policial, um delegado do Paraná, delegado da Polícia Civil do Paraná, meu amigo Nilson Diniz, tá? A gente sabe que o concurso da Civil do Paraná está com o edital já na praça. Esse concurso vai abranger 3 cargos, né? O cargo de delegado, o cargo de investigador e o cargo de papiloscopista, tá? E nós estamos nessa fase não só de incerteza, né, da pandemia e do coronavírus, mas não deixa de ser uma época de escassez de concursos, e mesmo nessas situações adversas, nós tivemos sim a publicação de um edital da área policial, que com certeza vai atrair candidatos não só do estado do Paraná, mas de todos os outros estados da federação. Beleza? Então, grande Nilson, tá? Um prazer estar aqui com vocês, beleza? Eu agradeço desde já a sua participação aqui, a sua disponibilidade, tá? E queria te dar as boas-vindas ao Direção Concursos para hoje a gente bater esse papo aqui e dirimir algumas dúvidas pertinentes aí dos candidatos, dos nossos amigos que estão estudando para concurso, caminho que tanto eu quanto você, né, nós já fizemos, tá? Então, bem-vindo ao Direção Concursos. Obrigado, Júlio. É um prazer conversar, né, com os futuros policiais civis aí do Paraná e compartilhar aí as experiências que tanto eu como você vivemos aí ao longo da nossa trajetória em concurso público. Pois é, rapaz, exatamente. A gente já percorreu esse caminho, sabe que não é fácil, mas a gente sabe também que se nós nos dedicarmos, estivermos na direção certa, a gente consegue o nosso objetivo, não é, amigo? Com certeza, né? Como diz o professor Gabriel Habib, todo esforço será muito bem recompensado no final dessa trajetória. Afirmativo. Então, pessoal, vamos aqui para a tela. Eu só preparei aqui alguns slides para a gente se guiar, né? A gente ter um norte, tá? Então, nossa entrevista aqui com meu amigo Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil do Paraná. E aí, para começar, Nilson, tá? Eu botei aqui, ó, eu vou abrir a possibilidade. Olha só o que rede social não faz com a gente, né? Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Com Queria certeza. que você fizesse aí uma apresentação pessoal, tá? Mostrar, falar um pouco do seu histórico dessa vida de concurseiro, tá? Não necessariamente ainda em relação a como você estudava matérias, mas a sua trajetória no mundo dos concursos, você que sempre estudou para a área policial, assim como eu, e assim como muitos que estão nos assistindo agora, né? Pessoal que é voltado para a área policial, quando vê um concurso, independente do estado que seja, ou às vezes abrangindo mais do que o seu próprio estado, quer fazer essa prova, quer se tornar policial, tá? Então, vou abrir um espaço aqui para você fazer a sua apresentação. E só, meus amigos que estão nos assistindo, só um detalhe. Quando eu fui apresentado ao Nilson, lá nos idos de 2010, mais ou menos, vocês sabem como ele foi apresentado a mim? Michael Phelps, o fenômeno. E vocês já vão entender por que o apelido dele é Michael Phelps. Então, Nilson, você com a palavra, fica à vontade. Então, Júlio, a minha trajetória em concursos públicos, ela se inicia 18 anos atrás, né? Esse ano eu faço 18 anos, completo 18 anos exercendo a função policial civil. Eu fui aprovado em 2002 no concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o cargo de inspetor de polícia, cargo que eu exerci durante 8 anos, né? Durante esse período, eu não parei de estudar para concurso público. No ano de 2009, eu fui aprovado no concurso para agente de polícia do Distrito Federal. Foi, inclusive, nesse contexto que nós acabamos nos conhecendo, né? Nesse mesmo ano, de 2009, eu fui aprovado para escrivão da Polícia Federal. Acabei optando por exercer o cargo de agente de polícia, porque eu ficaria lotado no Distrito Federal, né? E era mais perto do Rio de Janeiro, e eu tinha essa intenção de ficar indo e voltando. Nesse período também coincidiu com a minha formação. Eu acabei me formando no curso de Direito no Rio de Janeiro, saí do Rio já formado para Brasília, cheguei no Distrito Federal, continuei estudando para concurso público, né? No ano de 2013,
Eu fiz a prova para delegado de polícia no estado do Paraná. Era o meu sonho, desde novo, ser delegado de polícia. E fui aprovado, né? Tive êxito aí em ser aprovado em primeiro lugar. O que eu costumo dizer para todo mundo é que nada é impossível, né? Era um concurso para 26 vagas. Naquele primeiro momento você se sente até intimidado, muito poucas vagas, né, para o concurso público, só que a gente sempre escuta aquela máxima de que você só precisa de uma vaga. E realmente isso se concretizou na minha vida. Se existisse apenas uma vaga, eu teria sido aprovado, eu teria sido classificado e estaria exercendo a função de delegado de polícia. Também é muito importante, né, assim, diante dos pontos mais positivos da minha vida de concurso público, eu fui aprovado, inclusive, para o cargo que você exerce hoje em dia, um cargo hoje que é almejado por grande parte dos concurseiros, né, o policial legislativo do Senado Federal. Eu fui nomeado no Senado no dia da minha formatura como delegado de polícia no Paraná. Acabei tendo que tomar essa decisão dificílima entre esse cargo de policial legislativo e de delegado de polícia. Eu não existiria ali escolha errada, escolha certa, né? Mas acabei seguindo o meu sonho e me tornando delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Basicamente essa é a minha trajetória de concurso público, né? São 18 anos aí voltado para essa área policial, voltado aí para os concursos policiais. Pois é, pessoal. Então vocês puderam testemunhar o porquê do apelido Michael Phelps, né? É um fenômeno mesmo. Se você bem entendeu, é só um cidadão que passou para o cargo de policial do Senado Federal, cargo que realmente é almejado por muitos concurseiros, e teve a possibilidade, por questões pessoais, né, de optar por não assumir, beleza? Então, aqui um exemplo de um concurseiro, de um ex-concurseiro, né, que sempre focou, que fez por onde e passou por diversos cargos da área policial, o que fatalmente até influencia na sua experiência profissional hoje como delegado, e atingiu o sucesso, né, percorrendo aí, atingindo o sonho que buscou desde já, beleza? Então fica só um exemplo de dedicação, de sucesso, que eu espero para todos vocês também, fazendo por onde. Então, Nilson, vou fazer aqui um en passant, né, sobre esse concurso da Polícia Civil, que saiu agora nessa época, né, escassa de concursos. A nossa intenção aqui não é fazer uma análise detalhada do edital, só trazer algumas informações principais para aqueles que estão nos assistindo. Tranquilo? Então, tranquilo, Júlio. Aqui na tela a gente já tem um edital publicado da Polícia Civil do Paraná. A banca é o núcleo de concursos lá da Universidade Federal do Paraná. Ô, Nilson, o teu concurso lá, qual foi a banca? Foi Copswell, né? A Universidade de Londrina. Foi outra banca, totalmente diferente da banca que está assumindo a logística desse concurso. Ah, afirmativo. Essa é ligada aqui à Universidade Federal. Bem, pessoal. Federal. Data da prova, 26 de julho. Importante ressaltar, né, que em praticamente todos os editais, a data da prova sempre vem como data prevista, né? O edital da Polícia Civil do Paraná, esse que está na praça, nem utilizou essa expressão, mas eu ouso aqui falar que essa é a data prevista da prova, né? A situação que a gente vive atualmente, né, com essas consequências todas da pandemia que restringe aglomerações, a gente espera, se tudo der certo, tá, que nesse período, que no final de julho a gente já esteja numa situação tendendo mais à normalidade, para que a prova possa ser, sim, aplicada, mas se continuarmos com essas restrições todas que estamos vivenciando hoje, é possível que essa data aqui venha a ser postergada, tranquilo? Então a gente tem que trabalhar com a data que está no edital, mas sabendo desde já da possibilidade de postergação. E quais foram os cargos previstos para esse concurso? Olha aqui, pessoal. Nós temos 3 cargos distintos. O cargo de investigador, contemplado com 300 vagas. O cargo de papiloscopista, que prevê 50 vagas nesse edital. E o cargo ocupado pelo Nilson Diniz, 50 vagas para delegado de Polícia Civil. Nilson, então queria aqui pedir o seu apoio para explicar aqui para os nossos alunos o que basicamente faz
cada um desses cargos. A gente sabe que a definição das suas atribuições está na lei, está até no próprio edital, mas eu queria que você aqui, numa linguagem mais tranquila, né, mais coloquial, falando informalmente com os nossos amigos, explicasse o que cabe a cada um desses cargos aqui no dia a dia, quais serão as atividades após o empossado. Então, basicamente, Júlio, se tratando, vamos falar primeiro dos investigadores, né? A Polícia Civil, como todo mundo sabe, é a Polícia Judiciária, né? Tem a sua função principal, a apuração da autoria e da materialidade, né? Apurar aqueles crimes, né, que eventualmente aconteceram. E nesse ponto existe, fazendo uma analogia com uma empresa privada, vai existir um coordenador, que é o delegado de polícia, e vai existir os analistas, né? São aqueles servidores que vão a campo, que vão buscar aqueles elementos necessários à apuração desse crime. Nesse contexto surgem os investigadores. Então o delegado de polícia, lá no inquérito policial, ele vai expedir ordens de serviço e os investigadores vão cumprir essas ordens de serviço. Eles vão a campo, vão realizar todas aquelas diligências necessárias à apuração de determinado crime. Vou dar um exemplo básico, né? Quando a gente fala de homicídio, o delegado de polícia, ali, diante da notícia da prática de um homicídio, o que ele faz? Ele expede uma ordem de serviço dirigida ao corpo de investigadores para que esses investigadores vão a campo, identifiquem testemunhas, localizem circuito de câmeras que possam ter registrado imagens do fato e outras diligências necessárias aí à apuração, a que se apure realmente quem foi o autor dessa infração penal, né? Os investigadores, eles trabalham ou em escala de plantão ou na sessão de investigação, ou seja, em expediente, né? Cumprindo a ordem, a carga horária ali de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Ou então na escala de plantão, atendendo aquele público que se socorre à atividade policial, aí essa escala, em regra, ela é de 24 por 72 horas. Esse investigador que trabalha ali recebendo as notícias de crime, né, atendendo a população em geral, ele vai trabalhar aquelas 24 horas, vai sair do serviço, vai descansar durante 72 horas, durante 3 dias, e retorna à delegacia de polícia para mais um plantão de 24 horas. Então, resumindo, o investigador de polícia, ele é aquela ferramenta, aquele servidor que vai buscar os elementos de informações para auxiliar ali na apuração do crime. Tá? Basicamente é isso. O papiloscopista, ele já é, em regra, lotado no Instituto de Identificação, ele trabalha com a emissão de carteiras de identidade, né, com os RGs, e também com as famosas perícias papiloscópicas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Houve um homicídio, localizamos o veículo que foi utilizado na fuga, possivelmente aquele autor desse homicídio manipulou esse veículo, né? Colocou suas impressões digitais nesse veículo, no vidro, na maçaneta. Eu preciso acionar uma perícia papiloscópica. Eu preciso que um servidor, que um papiloscopista se dirija lá ao local onde esse veículo está apreendido e extraia essas impressões papiloscópicas. Aí essas impressões papiloscópicas são jogadas no sistema, são confrontadas com aquele arquivo que nós possuímos, né? Com aquela gama de impressões digitais, para possibilitar a identificação do autor do delito. Então, quem faz essa extração de impressões papiloscópicas é o papiloscopista. Da mesma forma que alguém não identificado chega à delegacia e não possui ali um RG, não possui ali uma identificação que dê ali tranquilidade para que ele seja autuado com aquela qualificação, né? Eu aciono os papiloscopistas para que eles possam dirigir à delegacia de polícia e extrair ali em loco as impressões digitais daquela pessoa que está sendo autuada para que a gente possa fazer a correta identificação dessa pessoa, né? Então, basicamente, essas são as funções do papiloscopista. O delegado de polícia, ele é, na verdade, o coordenador de uma equipe, né? Ele, por lei, né? Ele é aquele que preside o inquérito policial, é aquele que vai determinar as diligências necessárias à apuração de uma infração penal, de um homicídio, por exemplo.
Então quando ele recebe a notícia de que houve a prática de um crime, ele instaura um inquérito policial, ele baixa uma portaria com as diligências que são necessárias para a apuração daquele fato. Então, o delegado de polícia ele é o coordenador dessa equipe de investigadores, essa equipe de escrivães de polícia, né? Ele atua dessa forma, né? Conduzindo uma equipe de policiais rumo à apuração de uma infração penal. Obviamente, ele também é o administrador de uma unidade policial. O delegado de polícia, além de realizar essa atividade jurídica, ele realiza também a atividade administrativa da unidade policial. Ou seja, alocação de servidores, alocação de recursos materiais, isso tudo também faz parte do rol de atribuições do delegado de polícia. Basicamente é isso, Júlio. Pô, excelente, Nilson. Pô, muito obrigado aí por suas explanações. Eu acho que uma coisa muito interessante para quem estuda para a área policial é que você deu agora um depoimento falando sobre as atribuições. E enquanto você estava falando, eu lembrava muito da minha etapa de concurseiro, né? Porque muitas das coisas, ou praticamente tudo, do que a gente estuda lá em direito penal, lá em processo penal, você aplica hoje na sua vida, né? Você até usou termos aqui numa linguagem bem coloquial, mas expressões que a gente escutava muito enquanto estudava, né? Está lá autoria e materialidade do crime, né? Instaurar um inquérito policial, tudo aquilo que a gente estuda. Só estou fazendo esse comparativo porque eu leciono regimento interno do Senado Federal, né? E na minha aula de regimento é exatamente o contrário. Porque a teoria, aquilo que está lá no regimento é uma coisa, e quando a pessoa começa a trabalhar, meu amigo, você rasga o regimento, que é tudo diferente. Agora, para quem está estudando aqui para as atividades da área policial, acho bem interessante esse ponto, porque você está estudando e já está pensando lá na frente no que efetivamente vai ser aplicado, e isso não existe na minha matéria, né? É tudo teoria, a prática é toda diferente, impressionante. Bem, Nilson, é o seguinte, uma das coisas que passa na cabeça do aluno, né, do candidato, que influencia até a sua decisão de fazer um concurso ou não, é onde efetivamente ele vai morar. E esse concurso da Polícia Civil do Paraná, eu até trouxe aqui um quadro que apresenta a distribuição das vagas. Ele mostra aqui, tanto para investigador, para papiloscopista e para delegado, as possibilidades de sua primeira lotação. Basicamente, para investigador e papiloscopista, é possível que o aprovado, que o nomeado, né, o empossado, venha a trabalhar tanto em Curitiba quanto na região metropolitana de Curitiba ou ainda no interior do estado do Paraná. E já para o delegado de polícia, a única lotação inicial prevista é o interior do estado. Então, falando aqui para os nossos alunos, pessoal, que não são, Nilson, que não são do Paraná, que não conhecem a geografia local, queria que você explanasse um pouquinho sobre essa classificação aqui. Será que o candidato que vai ser lotado na região metropolitana de Curitiba, ele consegue morar em Curitiba? Porque fatalmente muitos estão pensando, pô, vou para outro estado, é melhor morar na capital, quero morar na capital. É possível, tá? Então queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive, né, você pode abordar a sua experiência pessoal, tendo em vista que é lotado na cidade de Paranaguá, não é? Até hoje, desde a sua posse, salvo engano, né? Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Então, Júlio, o delegado de polícia é um caso à parte, né? Porque o delegado de polícia ele tem que cumprir um tempo de interior, né? Mas trabalhar no interior, né, não é nenhum demérito aqui no estado do Paraná. O interior é muito bom. O interior tem uma vida muito fácil, uma vida muito simples, o custo de vida baixo, e o interior é muito estruturado. Então, eu não me arrependo em nenhum momento de ter vindo morar de início no interior do estado. Esse concurso ele apresenta aí uma particularidade, né? Ele é um concurso já regionalizado. Você pode optar aí no ato da inscrição no concurso, se você vai trabalhar, se você quer prestar esse concurso para trabalhar no interior do estado, isso levando em consideração os investigadores e papiloscopistas, né? Ou se você quer trabalhar em Curitiba ou na região metropolitana.
Curitiba não merece mais nenhum comentário, né? Todo mundo sabe que é a capital aqui do Paraná, uma capital muito bem estruturada, com uma qualidade de vida muito boa. A região metropolitana, Júlio, também é uma opção para aqueles que desejam permanecer perto de Curitiba. É possível morar em Curitiba? Sim, é possível. O nosso estatuto ele determina que o policial ele tem a residência na cidade onde ele exerce a profissão, tá? Agora, é possível ele obter uma autorização para morar em outra cidade, isso é muito comum, não acredito que tenha muita dificuldade para isso. Então, vamos dizer que uma pessoa que esteja lotada em São José dos Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana, ela pode morar perfeitamente em Curitiba, é muito perto, se não me engano, não dá 20 quilômetros, ou seja, é perfeitamente possível você exercer sua função policial civil numa cidade da região metropolitana e ter sua residência em Curitiba. Mas só que essas cidades, tanto da região metropolitana quanto do interior do estado, são cidades muito boas. Então, o que ocorre na prática? E as pessoas que são lotadas nessas cidades acabam fixando o seu domicílio nessa cidade. Foi meu caso. Eu fui lotado em Pontal do Paraná, é uma cidade do litoral do Paraná, uma cidade pequena, ela tem em torno aí de 30 mil habitantes, e é uma cidade muito boa, uma cidade muito tranquila, exceto, obviamente, na alta temporada, né, onde todos os turistas acabam aumentando aquele fluxo de pessoas, né? Mas é uma cidade muito boa também para morar. Logo em seguida eu fui lotado na cidade de Paranaguá, é uma cidade do interior do estado, mas é uma cidade que está a 80 quilômetros de Curitiba, então ligeiramente próximo de Curitiba, ou seja, você pode pegar seu carro, em menos de 1 hora você está em Curitiba, na capital do estado. Existem outras cidades muito boas também, Maringá, Londrina, ou seja, quem vem para o Paraná, eu acho que a última coisa que tem que se preocupar é com a lotação. Obviamente você tem que fixar essa lotação, né, pelo menos a sua intenção no ato de inscrição no concurso público. Mas não se preocupe, eu vou cair numa cidade tal, numa cidade... Todas as cidades são muito bem estruturadas, são cidades boas, e às vezes no interior do estado você consegue ter uma relação muito mais estreita com a comunidade do que você teria trabalhando, por exemplo, em Curitiba. Por exemplo, a sua relação com o judiciário, com o Ministério Público, com os órgãos municipais, ela é muito mais próxima quando você está numa cidade do interior do que quando você se encontra lotado na capital do estado. Então, não tem grandes problemas com trabalhar no interior do estado. Obviamente, você vai cumprir aquele tempo no interior e nada impede que aquele servidor que hoje está fixando sua intenção de trabalhar no interior do estado, que posteriormente ele consiga uma remoção para Curitiba. Você não vai ficar enraizado a sua vida inteira profissional naquela opção que você está fazendo no ato de inscrição no concurso público. Então, não vejo grandes preocupações com relação à lotação, né? Outra coisa que é muito importante falar é o seguinte, normalmente o candidato ele procura ver a relação candidato-vaga, né? Se no interior do estado menos pessoas acabaram se inscrevendo, eu vou me inscrever para o interior do estado, aí eu volto àquilo que eu falei anteriormente, o candidato ele tem que ter segurança, né? Ele tem que estudar e seguir a intenção dele. Se eu quero trabalhar em Curitiba, pode ter uma vaga em Curitiba, eu vou estudar e eu vou fazer o concurso para aquela vaga em Curitiba. Então não fiquem muito presos a essa relação candidato-vaga, que normalmente ela leva você a uma opção errada. Pô, muito bem, Nilson. Eu acho que você puxou agora no final uma coisa que eu falo muito, mas falo muito, e eu sei que há alunos que não gostam muito dessa linha, porque sempre que sai a relação candidato-vaga de um concurso em que eu estou envolvido, né, que eu estou lecionando, eu sempre falo assim, sabe para que isso serve? Para nada. Serve para nada. Nada. Por quê? Isso pode ser totalmente fake. E às vezes em algum local que tem a relação candidato-vaga bem tranquila, é para onde foram todos os candidatos mais bem preparados. E num local que a relação candidato-vaga está gigantesca, eu tenho gente que não está tão bem preparada assim. Então, essa relação candidato-vaga, para mim, não significa absolutamente nada. Só serve para trazer o terror. Só serve para coisa negativa.
Não tem um candidato que olha isso, olha a relação com o candidato Wagner. Estou bem, estou feliz agora, levantou minha moral. Não existe, só empurra para baixo. Então, eu sempre falo que a gente não deve se levar por essas informações. Eu concordo muito com você, com as suas colocações aqui ao final da sua fala. Impressionante. Bom, Nilson, uma coisa também que é talvez a principal, né, numa pessoa que estuda para o concurso, que não deve ser a única, com toda a certeza, mas é uma coisa que influencia muito a escolha do cargo para o qual a pessoa está estudando, é a remuneração, né? É o salário. E eu trouxe aqui os subsídios dos cargos que estão previstos para esse concurso. Trouxe a remuneração inicial do investigador e do papiloscopista, que é muito parecida, né, na parte inicial da carreira, e do delegado, e também coloquei a remuneração final. Sem entrar em mais detalhes, né, aquela questão da progressão, da promoção, Nilson, queria só que você trouxesse aqui para o pessoal, de uma forma genérica, em quanto tempo, mais ou menos, o empossado consegue chegar aqui no final da carreira? Porque a gente sabe que tem lá aquele plano de cargos e salários, né, com classes, com níveis, né? Então, desde a posse, em geral, em quanto tempo o policial, em qualquer um desses cargos aqui previstos, ele consegue chegar nessa remuneração aqui no final da carreira? Então, Júlio, o Paraná ele segue muito o plano de cargos do Rio de Janeiro, né? Ou seja, diferentemente do que ocorre no Distrito Federal, só para vocês terem uma ideia, com 3 anos de exercício no cargo, você passa da terceira para a segunda classe. Com mais 5 anos, você passa da segunda para a primeira. Mais 5 da primeira para a especial. Ou seja, você atinge o ápice da sua carreira, né? Então você sabe quando exatamente você vai chegar. No estado do Paraná, como é que isso ocorre? As promoções elas ocorrem por mérito e por antiguidade, tá? Então, vai depender muito. Por exemplo, eu estava na 4ª classe de delegado de polícia. Para a terceira classe, existiam mais vagas do que candidatos, né? Do que delegados. Então, o que aconteceu? Quando a gente cumpriu aquele interstício de 3 anos, todos os delegados de 4ª classe migraram para a terceira classe, tá? O que ocorre agora? Para passar da 4ª para a segunda, existem pouquíssimas vagas para muitos delegados de terceira. Ou seja, essa progressão ela vai ser mais lenta. Então, eu não consigo te dizer, como ocorre, diferentemente do que ocorre no Distrito Federal, em quanto tempo eu vou atingir o ápice da carreira. Mas o que é importante vocês entenderem é o seguinte: no Paraná, independente da viabilidade jurídica ou não, o que acontece? Eu tenho o escalonamento vertical e horizontal. Então, ou seja, mesmo que eu não progrida de forma vertical, eu progrido na horizontal. A cada 5 anos de efetivo exercício, né, no seu cargo policial, você adquire uma progressão de nível, você passa do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o 3, e a cada mudança de nível, você recebe um aumento remuneratório de aproximadamente 5%, tá? Então você pode chegar até nível 11, de 5 em 5 anos, tá? E existe a progressão vertical, que é a progressão de classe. No cargo de delegado de polícia, são 4 classes: 4ª, 3ª, 2ª e 1ª. Só que não há como eu dizer para você exatamente em quanto tempo você vai chegar à 1ª classe. Pular para a terceira, de 4ª para a 3ª, é muito rápido. Agora, as outras vão depender de quantas vagas vão estar disponíveis para que haja essa progressão funcional. No caso dos investigadores de polícia, se não me engano, são 5 ou 6 classes, tá? Então você inicia na 6ª, você vai progredindo para a 5ª, 4ª e assim por diante. Agora, da mesma forma, eu não tenho como te dizer quanto tempo você vai levar para atingir a 1ª classe. Afirmativo, Nilson. Isso me lembra muito a progressão nas carreiras militares, né? Porque você só é promovido se houver vaga, né? Não é de forma automática. Exatamente. Nem você citou aqui, como é no Distrito Federal, ou em vários outros cargos. O meu cargo, por exemplo, é só questão de tempo, efetivamente, a não ser que você tenha uma punição grave, a não ser que você tenha algo que te impeça
ser promovido, mas em geral todo mundo vai, mas nas carreiras militares não é assim, né? Eu fui da Marinha, né? Nem todo mundo vai a almirante, não tem vaga para todo mundo, né? Então, assim, agora, pessoal, vamos fazer aqui, só mostrar para você quais são as etapas previstas desse concurso. Isso não fugiu muito da regra dos concursos policiais. Eu trouxe aqui o concurso, ele possui essa prova preambular, né? Essa foi a nomenclatura chamada aqui. Basicamente, é a prova objetiva e depois a gente tem a prova também subjetiva, tranquilo? Temos a prova de títulos, que só serve para contar pontos, só é classificatório, não elimina ninguém. O exame médico tem o nome de prova de rigidez física, no qual o candidato vai apresentar alguns exames. A prova de aptidão física, esta sim tem uns detalhes bem diferentes, relevantes, que eu até trouxe aqui. E a investigação social, aqui chamada de exame de investigação de conduta, que na verdade permeia todas essas outras etapas, beleza? Então, o que me chamou muita atenção, o que há de diferente nesse concurso, olha aqui, o teste de aptidão física, né, o TAF, ele não se limitou àquelas provas meio que padronizadas para concurso, né? Aqui, abdominal, isso é muito comum. Salto em distância, né, parado, é muito comum, tá? Corrida de 12 minutos, isso é muito comum. Mas esse concurso, ele trouxe algumas provas, alguns exames bem diferenciados, né? Essa corrida aqui de um ponto a outro, com esse número cabalístico, né, de 9 metros e 14 centímetros, que o candidato tem que pegar uns objetos na parte final e trazer para a parte inicial. Impulsão vertical, salto vertical, beleza? Parado. E subida na corda. Ô, Nilson, no seu concurso já tiveram esses exames aqui, rapaz? No padrão Olimpíadas, rapaz. O polícia tem que ser brabo mesmo para entrar, né? Exatamente. O meu concurso seguiu esse padrão, tá? A única coisa que teve de diferente é que não existia subida em corda, mas sim uma escalada numa rede. Então, assim, era basicamente a mesma coisa. A maior parte dos exercícios aí são tranquilos de serem feitos, Júlio, não tem nenhuma problemática. Para quem vem treinando, mantém aquele mínimo ali de condicionamento físico, não vai existir qualquer dificuldade para completar, para cumprir esses requisitos do exame de rigidez. Sim, inclusive até, pessoal, você que estuda para a área policial, não caia no erro de se dedicar única e exclusivamente para a sua prova escrita, porque se você se desleixar completamente da atividade física, é difícil buscar, é difícil você tirar todo esse atraso de tempos aí sem fazer nada, tá? Da data da prova até a prova de atividade física. Então, por mais que seja difícil conciliar todos os seus estudos, que efetivamente é a parte mais importante, com alguma atividade física, a gente tem que sim que contemplar essas duas áreas, tá, na nossa rotina, que não deixa de ser algo até para você esparecer, para você relaxar, entre aspas, de não só ficar com a cabeça enfurnada nos livros, beleza? Bom, quanto à prova física, o teste físico, aqui estão até os índices, né, da tabela masculina. Os índices femininos, eles são menores, né? O único detalhe é que essa subida na corda permanece com índice de 4 metros, né? Isso vale tanto para homens quanto para as mulheres. Uma outra fase que é comum ter dúvidas de candidatos para a área policial é aqui a investigação social, a investigação de conduta. Aí eu trouxe alguns pontos relevantes para chamar a sua atenção, candidato, de coisas que podem ser levadas em conta. Olha aqui, ó. Entrega de qualquer documento, beleza, né? Isso pode te cortar. Prestação de informação inverídica, você está mentindo nos seus questionários, tudo bem. Agora, olha aqui, ó. Informações sobre eventual uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Obviamente, drogas ilícitas, beleza. Você será cortado. Agora, você que adora ficar postando no Instagram que tá bêbado da night, olha o tamanho do problema aí. Aqui, ó.
inadimplemento de obrigações contratuais. Nilson, queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos aqui sobre essa investigação social, né, investigação de conduta. Isso corta a gente, não é comum cortar, tem gente que às vezes roda por besteira. Então, quem está começando os seus estudos e nunca estudou para a área policial, tem que saber desde já que uma das fases é essa investigação feita pelo próprio órgão, pela Polícia Civil, tá? E que leva em conta aí todo o seu histórico de condutas, é uma fase que pode te eliminar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase aqui. Então, Júlio, o que eu vejo que mais elimina nessa fase de investigação social são as omissões, tá? Obviamente, quem já respondeu, por exemplo, um termo circunstanciado de ocorrência, já figurou no polo passivo de uma ação penal, o que acontece? Essa pessoa ela vai receber um formulário nessa fase de investigação e ela vai ter que descrever isso tudo, todo o histórico dela. O histórico, por exemplo, se ela já figurou como parte em um boletim de ocorrência, seja como autor, seja como vítima, seja como testemunha. O que acontece muito é que algumas pessoas deixam de colocar essa informação nesse formulário. Aí sim, é um fator expresso de eliminação, é a omissão ou a alteração da verdade. Então, se essa pessoa omitir qualquer informação nesse sentido, ela vai ser sumariamente eliminada do concurso público. Agora, evidentemente, quem não ostenta uma condenação com trânsito em julgado, né, quem foi absolvido, quem assinou uma transação penal, quem figurou num termo circunstanciado de ocorrência, eventualmente, são casos que não ostentam grande gravidade, qualquer pessoa é passiva de figurar numa situação como essa, então não tem que se preocupar muito. Agora lembre-se, obviamente as redes sociais elas são investigadas, você vai colocar lá no seu formulário seus perfis em Instagram, você vai colocar seu perfil em Facebook, não pode deixar de prestar essa informação quando solicitada, porque senão você vai ser sumariamente eliminado do concurso, ou seja, essas páginas em redes sociais vão ser realmente auditadas, tá? É muito importante hoje mencionar, Júlio, que como você vai encontrar candidatos de todos os estados fazendo a prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, obviamente as outras polícias civis vão auxiliar nessas investigações de conduta. Por exemplo, aquele candidato que mora no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro ela atua em cooperação. Ou seja, quem vai fazer essa investigação social vai ser a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Assim como aquele candidato do Distrito Federal. Quem vai fazer essa investigação social vai ser a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Então, só atentem para esse ponto. Não omitam qualquer informação relacionada à sua conduta, tá? Vai receber esse formulário que é muito simples de ser preenchido, tá? Mas que exige muitas informações do candidato. Então, esse candidato não pode deixar de colocar ali as informações que são solicitadas, porque aí sim pode gerar a eliminação sumária do candidato. Pô, excelente, Nilson. Tá uma informação importantíssima, relevante e que às vezes podia gerar algumas dúvidas aí no candidato que venha a passar em todas as etapas e poderia ser eliminado aí por causa de uma besteira, né? Bom, Nilson, agora eu trouxe aqui alguns pontos mais específicos sobre a vida do policial, seja do investigador, do parapiloscopista ou do delegado. Então, eu queria fazer aqui um bate-bola contigo em relação a atividades da área policial, mais especificamente aí da Polícia Civil do Paraná. Tranquilo? Primeiro tópico que eu trouxe aqui, pessoal, é até antes ainda do efetivo exercício, né? O curso de formação. O edital, Nilson, ele não trouxe muitas informações a respeito do curso de formação. Ele falou que isso posteriormente será divulgado, mas queria que você falasse um pouquinho do padrão que tem sido aí da polícia, quanto tempo é internato, não é internato, não sei, quantidade percentual, uma estimativa de candidatos que são cortados, porque isso aqui elimina também, não é? Então fala um pouquinho sobre esse curso de formação, fase tão importante do concurso também. Então, Júlio, nesse ponto do curso de formação, realmente traz uma diferença enorme com relação aos outros órgãos policiais do nosso país. Diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro, no Distrito Federal,
você já faz esse curso de formação nomeado no cargo. Então, você já vai fazer esse curso de formação como investigador de polícia, como papiloscopista ou como delegado de polícia. Tá? Vantagem, você já recebe a sua remuneração. Tá? Então, você já vai receber lá seu subsídio, então não tem aquela de você fazer o curso sem receber nada, né? Obviamente, você é candidato, né? Você já parte do pressuposto que você não ostenta aí grandes recursos financeiros. Então, essa é uma vantagem, você já vai estar recebendo a sua remuneração quando iniciar o curso de formação. Em regra, esse curso ele não é em regime de internato, tá? As aulas, pelo menos no meu caso, elas começavam 8 horas da manhã e iam até as 18 horas, em regra. Obviamente, poderia haver aula aos finais de semana, mas não era a regra, era a exceção, tá? Para aqueles candidatos que são de fora do estado do Paraná, a Escola Superior de Polícia Civil, ela disponibiliza alojamento, então você não precisaria nem gastar seu dinheiro com hotel, alugando apartamento. Quem desejar pode ficar hospedado na própria Escola Superior de Polícia Civil. Tá? Outro ponto que você questionou, obviamente, você já é policial, então não tem como você não ser confirmado no cargo. Mas, obviamente, se você não cumprir aqueles requisitos exigidos para sua aprovação no curso de formação, você pode ser exonerado. Então, essa é a diferença básica para os outros concursos policiais. Você já é servidor do Estado do Paraná, já é servidor policial civil. Mas isso não impede que, ao final do curso de formação, você possa ser exonerado. Tá? Então, essa é a diferença básica, mas a grande preocupação dos candidatos com relação a essa eliminação. Em regra, isso não acontece, gente. Quem entra num concurso como esse está focado, é um curso de formação muito interessante, você já começa a adentrar realmente a prática policial, né? A Escola Superior de Polícia Civil ela vem se aperfeiçoando ao longo dos anos. Vocês vão ter aulas aí com professores de ponta, né? Que inclusive são citados pelos ministros do STF, então é um curso de formação muito qualificado. Né? Então, dificilmente hoje o candidato não, já o servidor policial, ele demonstra desinteresse nesse curso de formação. E, em razão desse fato, dificilmente alguém é exonerado ao final do curso de formação. O que é interessante também, isso pelo menos ocorreu no meu curso de formação, ao final foi feita uma classificação, tá? Essa classificação ela foi somada com a classificação do concurso, houve uma classificação geral e no momento da escolha das lotações, elas foram escolhidas do primeiro para o último lugar. Como eu era o primeiro lugar do concurso geral, tanto do curso de formação quanto do concurso especificamente, eu pude escolher minha lotação antes dos demais servidores. Foi por esse motivo que eu escolhi Pontal do Paraná, que era uma cidade litorânea próxima de Curitiba. Tá? Então, basicamente, são essas informações aí relativas ao curso de formação policial. Beleza. E, em geral, quanto tempo dura, Nilson? Quanto tempo foi o seu? Se não me engano, o meu curso de formação ele foi de 3 meses. Beleza. Basicamente de 3 meses. Mais ou menos o padrão de curso de formação de área policial, né? Uma dúvida, Nilson, que é recorrente para candidatos para a área policial. A questão da escala de serviço. Você abordou já anteriormente aqui, né? Bem en passant falando disso, mas queria que você explicitasse qual é o padrão, qual é o normal e quais são as opções diferentes que a gente tem de escala diferenciada que os já policiais, né, podem ter no seu dia a dia. Então, Júlio, no estado do Paraná você vai encontrar diversas escalas, né? Porque essas escalas elas são elaboradas de acordo com o número de servidores que você possui em determinada unidade policial. Em regra, as escalas são de 24 por 72 horas, né? Para aquele que realiza atividade no plantão policial. Aquele que digita, confecciona o boletim de ocorrência. Esse servidor, ele vai trabalhar numa escala de 24 por 72 horas em regra, tá? Essa escala pode ser 24 por 48, essa escala pode ser 12 por 24,
e 12 por 72, vai depender do número de servidores que nós temos na delegacia de polícia. Só que a Polícia Civil é uma casa em que permite a alocação de todos os tipos de pessoas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que não se dão bem com a escala de plantão, não conseguem dormir fora de casa, não conseguem passar 24 horas trabalhando ininterruptamente. Então, há a opção de você trabalhar no expediente de uma delegacia de polícia. Ou seja, nós temos uma sessão de investigação. Essa sessão de investigação, em regra, ela atua durante a semana, todos os dias da semana, de 9 horas da manhã às 18 horas. Mas aqui reside também um ponto muito importante, Júlio. A atividade policial civil é uma atividade que demanda do servidor, né, uma dedicação exclusiva. Você vai ser policial civil 24 horas por dia. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Você pode ser acionado, por exemplo, às 11 horas da noite, porque acabou de ocorrer um homicídio e é imprescindível que você faça aquele atendimento de local, né? Então, nós temos, obviamente, aquelas escalas que são padrão, mas a atividade policial de dedicação exclusiva pode demandar realmente atividades em horários extraordinários. Isso é muito importante. Agora, é uma atividade bastante dinâmica, você pode ir se adequando àquela função que você desempenha melhor, que te traz maior satisfação pessoal. Isso é o que a Polícia Civil traz de melhor, né? Ela consegue satisfazer de uma forma pessoal todo tipo de servidor. Pô, muito bem. Eu acho que uma das coisas que eu falo que é muito positiva na área policial, eu tenho certeza que isso vale para você, até como vale para mim também, é o seguinte: nenhum dia é igual ao outro, né? Cada dia a gente tem atividades diferentes, tem eventos diferentes a serem feitos. Então, marasmo é tudo aquilo que não faz parte do nosso vocabulário. Outro ponto, Nilson, é o seguinte: a gente sabe que, em regra, o candidato passou, foi nomeado, tomou posse, fez lá o seu curso de formação já empossado, como você bem mencionou, ele vai para uma delegacia de polícia. Agora, nem tudo é uma delegacia simples, genérica, porque a gente sabe que na Polícia Civil a gente tem algumas áreas especializadas. Então, eu queria que você fizesse aqui uma breve explanação sobre atividades aí que saem do padrão, atividades diferenciadas, áreas bem especializadas da Polícia Civil, em que um aluno, né, um policial, pode se identificar, né, mais do que qualquer outra para vir desempenhar aí no órgão da Polícia Civil do Paraná. Então, Júlio, em regra, né, assim que esse servidor ele sai do curso de formação, está numa delegacia distrital ou numa delegacia de interior, que são as delegacias que sofrem com a carência de recursos pessoais. Só que pede que, com o passar do tempo, esse servidor ele busque uma unidade especializada. Aí eu tenho várias para citar para vocês. Nós departamento de narcóticos, o Centro de Operações Policiais Especiais, nós temos o Grupo Tigre, que é uma grupação frente a sequestros, né, extorsões mediante sequestro. Então, é um grupo de intervenção em situação de crise muito qualificado. Inclusive, é um grupo especial que ostenta aí uma reputação a nível nacional, vive em constante treinamento, e a única coisa que ele exige como pré-requisito é que faça o curso Tigre. Então, todos os servidores policiais eles vão poder, em determinado momento da sua carreira, realizar esse curso de operações especiais e fazer parte do Grupo Tigre. E existe também as delegacias de meio ambiente, delegacia do consumidor, delegacia de armas e explosivos, delegacias da mulher. Ou seja, nós temos inúmeras unidades especializadas para aquela pessoa que, de repente, tem ali uma vocação específica, né? Uma vocação, por exemplo, no atendimento. Nós temos aí várias possibilidades para esse servidor policial civil. Não vai faltar opção de unidade especializada para você trabalhar aí no decorrer da sua carreira. Pô, muito bem, Nilson. E até você fez já um link com um próximo ponto que eu tinha colocado aqui no meu roteiro a seguir, que muitos alunos, né, perguntam também, porque a gente sabe que a gente tem alguns candidatos, né,
que nem são polícia, mas já são quase polícia, né? Já é faca na boca, é faixa do Rambo na testa. O cara quer ser um operacional, tem vocação para isso e, efetivamente, quando toma posse, continua. Então, você já falou, por exemplo, aí de cursos para essa área especializada, tá? Depois que o policial aí toma posse ao longo da carreira, ele tem a possibilidade, ele tem opções de ficar sempre se qualificando, estudando, fazendo curso aí em áreas específicas, tá aí, em toda a sua vida como policial? Especificamente com relação às unidades especiais, Júlio, falando no Centro de Operações Policiais Especiais e no Grupo Tigre, quando há o curso, é publicado um edital e qualquer servidor policial civil, desde que cumpridos aqueles requisitos, pode se habilitar para a realização desse curso, tá? Agora, a Escola Superior de Polícia Civil, ela vem se aperfeiçoando, como eu disse anteriormente, e vem disponibilizando vários cursos de qualidade. E esses cursos, eles são divulgados para toda a classe policial. Ou seja, se vai ter um curso acerca do atendimento especial à mulher em situação de vulnerabilidade, se vai ter um curso para ferramentas para repressão aos delitos cibernéticos, esses cursos eles vão ser divulgados nos e-mails institucionais dos servidores e qualquer um pode se inscrever, desde que autorizada a inscrição pela sua chefia imediata, e pode fazer esse curso. Então, não há falta de cursos. Todos os meses são disponibilizados inúmeros cursos para os policiais. Tá? Isso possibilita, né, esse aperfeiçoamento contínuo que tanto enobrece a nossa atividade policial civil, né? Tanto traz qualidade a esse serviço de repressão penal. Muito bem. E isso tira aquela rotina, aquela mesmice, né, da própria atividade, porque você tem sempre coisa diferente a fazer. Wilson, eu queria agora abrir aí a palavra para você para falar um pouco sobre a sua preparação pessoal, sobre o que você priorizou, não priorizou, suas técnicas de estudo que você acha que podem ser relevantes, que você sugere que os nossos candidatos aqui tenham, sigam, porque agora eu queria falar um pouquinho, a gente está chegando à parte final já da nossa entrevista, sobre que técnica de estudo você utilizou, que você mais se identificava, tá? Que fez com que você atingisse o sucesso que tem hoje. Então, Júlio, obviamente, né, o que deu certo para mim pode não dar certo para outros candidatos. Cada um tem que ter realmente seu plano, só que esse plano ele deve existir, né? Estudar sem organização não leva a lugar nenhum. Eu ostento inúmeras aprovações, mas do mesmo modo eu ostento inúmeras reprovações em concurso público. Eu fui reprovado no concurso público da Polícia Federal de 2002, no concurso público da Polícia Federal de 2004, acabei sendo aprovado em 2009, e isso basicamente porque em determinado momento eu optei por me organizar e seguir realmente um plano de estudo. Para quem vai fazer essa prova de investigador e de papiloscopista, que é uma prova basicamente objetiva, né? Ela tem uma redação jurídica, mas basicamente ela é uma prova objetiva, questões objetivas, eu sugiro que faça muito exercício, né? Que busque aí as provas dos concursos anteriores, que faça muito exercício. Por quê? O Júlio sabe muito mais do que eu acerca desse assunto, mas todas as bancas de concurso, elas trabalham com um banco de questões, né? As questões elas acabam se repetindo. Então, buscar o padrão dessa banca, é uma banca realmente nova, vai ser difícil a gente encontrar um padrão para essa banca, mas buscar identificar esse padrão e fazer questões similares às aplicadas por essa banca. Quando eu comecei a estudar dessa forma, eu comecei a passar em concurso público. Eu pegava, o meu sábado era dedicado exclusivamente a fazer provas de concurso. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse uma prova a cada sábado, no dia da minha prova do concurso público, seria mais um treino para mim. Então, esse fator psicológico, ele acaba te impulsionando para um resultado melhor, né? Então, gente, assim, se dediquem, né? Cada um tem seu sonho, coloque esse sonho na frente do seu esforço, que nenhum esforço vai ser muito grande para chegar a esse sonho. Eu gosto de citar uma passagem minha que para mim é muito importante. No dia 12 de junho de 2013,
eu estava na Universidade Nacional de Brasília, estava estudando, né? O Júlio conhece muito bem a universidade, é uma universidade gigante, com uma biblioteca gigante, são milhares de candidatos estudando ali todos os dias para concurso público. Já era aproximadamente 11h30 da noite, estava estudando eu e um colega meu, eu olhei para ele, Dia dos Namorados, né? Ainda por cima, Dia dos Namorados, e quando a gente olhou não existia mais ninguém na biblioteca. Naquele momento eu disse para ele assim, agora a gente vai passar nesse concurso. Por quê? Porque a gente quer mais esse resultado do que qualquer pessoa que estuda nessa universidade. E é assim, gente, isso é só para simbolizar que quando você se dedica, quando você coloca seu sonho na frente do esforço, você vai conseguir sua aprovação. Então, não há método melhor, não há método pior. Há organização. Se organize, determine qual é o concurso público para qual você quer se dedicar, foca nesse concurso público, pegue o edital, que é a lei do seu concurso público. Se você vai fazer prova objetiva, faça exercício, gente. Diferentemente, obviamente, de uma prova para delegado de polícia. Mas mesmo assim, para quem vai se dedicar para o cargo de delegado de polícia, pelo menos deu certo para mim, não estude por manuais muito extensos, né, que verticalizam muito o conhecimento, tá? Você tem que ser agora uma pessoa que sabe pouco de muito e não muito de pouco, né? Você vai ter que estudar diversas matérias, então não se aprofunde demais nesse conhecimento, tá? Existem vários manuais aí que você pode estudar que são suficientes aí para aprovação em concurso público. Rapaz, mas é por isso que é o Michael Phelps. É um fenômeno mesmo, impressionante. Eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, tanto na parte técnica aqui, quanto essa parte motivacional, que é necessária também, que a gente tem que estabelecer um objetivo, focar, mirar lá e caminhar até chegarmos lá. Você tocou no ponto de exercícios, Dinho, e Dinho é informalmente, né? A forma que eu te trato. E assim, isso é líquido e certo, né? É um ponto que é imprescindível. E hoje aqui o Direção Concurso tem uma parceria com o QConcursos, né? Com o site Questões de Concursos, que é uma ferramenta que todo mundo usa. E a gente, né, na nossa época, lá nos idos de 2006, 2007, quando estudava, a gente não tinha essa ferramenta para nos auxiliar e que em muito facilita, né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Então, Nilson, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu empenho. Desde o primeiro momento que eu fiz contato com você, você se colocou à disposição para falar aqui com os nossos alunos, para falar com os seus futuros colegas de profissão. Então, eu queria aqui abrir a palavra mais uma vez para você tecer suas considerações finais. Desde já agradeço muito a sua participação aqui no Direção Concursos e espero que muitos servidores venham a te procurar, né, depois da posse para falar que assistiu a sua live e que vai estar trabalhando com você em breve. Júlio, eu que agradeço. Eu sempre levei aquela máxima de que a felicidade só é plena quando ela é compartilhada. É muito bom a gente auxiliar, né, os futuros policiais a obterem essa aprovação no concurso público. Espero do fundo do coração que você seja iluminado, que você consiga aí ser o canal de aprovação para essas pessoas, que você seja de fato um facilitador para esses candidatos, porque nós sabemos, eu e você sabemos como essa vida de concurseiro é difícil. Ela demanda aí que você abdique de várias coisas que você gosta de fazer. Ela demanda um sacrifício pessoal que nem todo mundo está disposto a passar. Então, quanto mais ajuda nesse momento essa pessoa tiver, para que ela não desanime, é fundamental, nós sabemos disso. Nós fomos ajudados, então nós temos que passar agora um pouquinho do que nós vivemos para essas pessoas, para que sirva pelo menos de motivação para que elas não desistam nesse caminho que vai ser bem difícil, mas que no final vai ser muito recompensador. Foi exatamente, Nilson. Muito obrigado, tá? Um bom trabalho aí para você na sua cidade. Eu tenho certeza que você desempenha, como faz com excelência, tudo que você fez e faz na sua vida, tá? Então, eu agradeço.
Um grande abraço aí, meu amigo. Valeu por tudo. Então, pessoal, hoje a gente bateu um papo aqui com o Nilson, delegado da Polícia Civil do Paraná, um exemplo mais do que top para você seguir, tá? Você viu toda a caminhada dele, tendo passado por diversos cargos, sempre da área policial, até atingir o carro que era o sonho pessoal, o de delegado de polícia. Então, você faça por onde, siga o caminho, estabeleça suas prioridades, suas metas que você vai alcançar. E para isso, o Direção Concurso aqui pode te ajudar. Fica o convite para você conhecer a nossa assinatura ilimitada do site, tá? Com ela, você tem acesso a todos os materiais que você precisa. Isso não é só suficiente, isso é mais do que suficiente para você conseguir a sua aprovação. Você tem material de todas as matérias que você necessita, tanto em vídeo quanto materiais escritos. Na assinatura ilimitada, você tem acesso ao nosso PDF 2.0, essa inovação do Direção Concursos, em que você tem tudo compilado numa mesa de estudo para facilitar, tá, a sua atividade de estudar. Tanto o material escrito, quanto as questões, quanto as videoaulas. Você marca seu material, tira dúvidas. Então, conheça essa ferramenta revolucionária que vai facilitar em muito o seu caminho para a aprovação aqui na Polícia Civil do Paraná. Beleza? Então a gente fica por aqui por hoje. Até a próxima. Bons estudos e um grande abraço a todos.